Oi, sétimo ano. Então, vamos lá? Eu pedi vocês que fizessem os exercícios da página 39 e um exercício na página 40. Vamos agora pegar a apostila aí, sentar e fazer a correção. O exercício número 1, eu não vou resolver ele junto com vocês, não, porque vocês viram que precisa de tirar, né? Uma atividade do material de apoio, sentar com o colega, é uma atividade que tem que ser feita aí em dupla. Eu precisava de estar em sala de aula para estar orientando em cima dos exercícios. Então, não vou fazer a correção dela não, tá? Porque a gente precisava de estar fazendo isso em sala de aula. Então, eu vou corrigir 2, 3 e 4. Vamos pegar o número 2, por favor? Olha o que ele diz. Construa no plano cartesiano o polígono ABCDE, cujos vértices são. Olha os vértices aqui. Nós já aprendemos marcar no plano cartesiano, né? Não esqueça do detalhe. O primeiro sempre é x e o segundo é y, ok? Então, vamos marcar o ponto A. Ele sai de menos 1 de x e encontra com 3 positivo de y. Então, menos 1 encontrando com 3 positivo, ele vai subir. Então, aqui vai ser o ponto A. Ponto B, menos 3 encontrando com 3 positivo. Menos 3 de x encontra com 3 de y. Então, menos 3 de x vai subir, encontra com 3 de y, aqui vai se dar o ponto B. Ponto C, menos 3 de x com 1 de y. Então, menos 3 de x vai subir, encontrar com 1 de y, aqui vai ser o ponto de encontro, C. Ponto D, menos 1 de x com 1 de y. Então, menos 1 de x sobe, encontra com y, aqui vai se dar o ponto D. E o ponto E? Menos 2 de x com 2 de y. Então, menos 2 de x sobe, encontra com 2 de y, aqui vai ser o nosso ponto E. Agora, para montar a figura, vamos ligar os pontos na ordem, né? Então, aqui, o A vai ligar no B, o B no C, o C no D, o D no E e o E fecha a figura voltando no A. Então, olha a figura que foi formada aqui. Essa foi a figura que nós obtemos aqui, ok? O que foi pedido aí. Só que depois, lá na letra A, ele fala assim, ó. Faça a reflexão desse polígono em relação ao eixo Y e depois em relação ao eixo X. Deixa eu ensinar vocês como é que nós vamos fazer essa reflexão. Eixo Y é esse aqui, né? O eixo vertical. Para eu fazer a reflexão em relação ao eixo Y, lembrem que reflexão a gente tem de dobrar a figura. Então, se eu dobrar ela em relação ao eixo Y aqui, ó, ela vai ser desenhada aqui, nesse primeiro quadrante aqui. Só que como a malha é quadriculada, deixa eu ensinar vocês um processo para ficar bem facinho. Vamos primeiro pegar o ponto A. Do ponto A até o eixo Y, tem um quadrinho. Então, daqui para cá, você também vai contar um quadrinho. Então, aqui vai ser como se fosse o ponto A. O ponto B, do ponto B até o eixo Y, nós vamos contar 1, 2, 3 quadrinhos. Então, você conta 3 aqui para frente. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser o ponto B. Ponto C. Do ponto C até no eixo, nós temos 1, 2, 3 quadrinhos. Então, você conta 3 para frente. 1, 2, 3. Então, aqui vai se dar o ponto C. Do ponto D até o eixo, nós temos um quadrinho. Então, você conta 1 para frente aqui também. Aqui vai se dar o ponto D. E o ponto E? O ponto E, do ponto E até o eixo, nós temos 1, 2 quadrinhos. Então, você vai contar 2 para frente. 1, 2. Aqui vai se dar o ponto Q? Ponto E. Aí, você liga sempre na ordem alfabética, tá? O A liga no B, o B liga no C, o C liga no D, o D liga no E e o E volta no A e fecha a figura. Então, olha a figura que foi formada aqui, ó. Essa figura aqui, ela foi simétrica com relação a essa. Vocês têm de entender o seguinte, se eu pegar essa figura aqui e dobrar, ela vai encaixar em cima dessa aqui certinha. Então, realmente, ela tem de ficar desenhada no sentido contrário, porque a figura vai fazer um giro, tá? Quando eu dobrar isso aqui, ó, ela vai fazer um giro e ela tem de encaixar certinho. Então, a gente já fez a simetria de reflexão com relação ao eixo Y. Agora, vamos fazer com relação ao eixo X? Eixo X
é o eixo horizontal, que está deitado. Se eu pegar essa figura minha e fizer reflexão com relação ao eixo X, o que vai acontecer? Eu vou ter de dobrar ela para baixo. Então, eixo Y a gente dobra, né, para cima. Eixo X a gente dobra para baixo. E se eu pegar essa figura e dobrar para baixo, ela vai dar nesse quadrante, que é o terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí nós vamos fazer igual o processo que eu ensinei vocês. Contem os quadrinhos. Então, vamos começar com A, só que agora nós vamos contar não para o eixo Y, para o X. Do ponto A até o eixo X, nós vamos ter 1, 2, 3 quadrinhos. Então, você vai contar 3 para baixo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui vai ser seu ponto A. Ponto B. Onde que é o ponto B? De B até no eixo, nós vamos contar 1, 2, 3. Então, você conta 3 para baixo. 1, 2, 3. Aqui vai dar o ponto B. Do ponto C até o eixo, nós vamos contar um quadrinho. Então, 1 para baixo. Então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o ponto C. Ponto D até o eixo, um quadrinho. Então, você vai contar 1 aqui para baixo também. Ponto D. E o ponto E? 1, 2. Então, 1, 2. Aqui vai se dar o ponto E. Você vai ligar na ordem, tá? Então, aqui a gente vai ter o ponto E. Ordem alfabética. O A liga no B, o A no B, B no C, C no D, D no E o E fecha a figura voltando aqui no A. Então, olha a figura que a gente encontrou aqui, ó. Aqui foi a figura refletida com relação ao eixo X. Vocês têm de entender que, olha só, se eu pegar essa figura aqui e dobrar para baixo, ela vai fazer isso aqui, ela vai dar um giro. Então, o A e o B que estavam em cima, ele vai passar para baixo, realmente. E ela encaixa certinho em cima da outra. Reflexão, a figura tende a encaixar. É igual eu falei para vocês, né? Com relação, já dei esse exemplo na sala. Com relação às minhas mãos aqui, ó. Se eu pegar essa mão minha aqui e dobrar ela aqui, ó, ela vai encaixar certinho em cima da outra. Ó, dedão, né? Dedinho, dedo maior, tudo certinho, ó. Então, a reflexão, a figura, ela tem que sofrer um giro e encaixar certinho. Então, tá, o que pediu na letra A tá pronto. Agora, olha o que pediu na letra B. Desenhe um polígono no quarto quadrante, obtido pela reflexão de A, B, C, D, E, em relação ao eixo Y ou em relação ao eixo X. Quarto quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Para eu desenhar essa figura aqui, ou eu posso pegar essa daqui e refletir com relação ao eixo Y, ela vai dobrar para cá, ou eu pego essa de cima e vou refletir com relação ao eixo X. Foi isso que o exercício pediu aí, ou um ou outro. Eu vou escolher aqui, pegar essa aqui e refletir aqui embaixo, tá? Mas se você pegar essa e refletir aqui, o desenho vai ser o mesmo, tanto faz. Então, vamos fazer a contagem dos quadrinhos que eu ensinei? Vamos começar com o ponto A. Então, eu vou contar para baixo, o eixo X. Do ponto A até no eixo X, nós temos 1, 2, 3 quadrinhos. Então, nessa mesma posição que eu parei aqui, você conta 3 para baixo, ok? 1, 2, 3. Então, aqui vai se dar o ponto A. Ponto B. Do ponto B até o eixo X, nós temos 1, 2, 3. Então, daqui eu vou descer 3 também, ó, de onde está meu ponto aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui vai me dar o ponto B. Ponto C, né? O ponto C até o eixo tem um quadrinho. Então, eu vou contar 1 para baixo. E vai ser o ponto C. Ponto D até o eixo, eu vou contar também um quadrinho. Então, 1 para baixo. Aqui vai ser o ponto D. E do ponto E até o eixo, nós vamos contar 2 quadrinhos. Então, 2 para baixo. Então, aqui vai ser o ponto E, né? Aí é só ligar na ordem alfabética. O A liga no D, B no C, C no D, D no E e o E fecha a figura voltando no A. Então, aqui nós obtemos o que foi pedido aí na letra C. Ou seja, completamos o plano cartesiano todo, né? Está todo completo, a figura está nos 4 quadrantes. Se eu pegar essa figura e dobrar aqui para baixo, ela vai fazer um giro aqui, ó. Ela vai encaixar certinho em cima dessa.
O A e o B que estavam em cima, eles passam para baixo. O C e o D que estavam embaixo, eles vão subir. Né? Então, isso aí é reflexão. E a letra C, ele faz uma pergunta aí, acompanhe na apostila. Os lados dos polígonos refletidos são congruentes aos lados correspondentes do polígono original ABCDE? Esse foi o original que a gente desenhou. Todos esses que eu refleti aqui, os lados são congruentes? Congruentes é quando tem a mesma medida, quando são iguais. Eles são iguais? Sim. Resposta sim, tá? Então já pode responder aí. Eu vou aproveitar, eu já desenhei aqui no quadro a malha do exercício 3. Já vamos corrigir o 3 e também na sequência. Desenhe no plano cartesiano o triângulo ABC, converte-se nos pontos. Olha os pontos aqui, ó. Então, lembrando sempre, vou repetir isso toda hora. O primeiro é X e o segundo é Y, né? Porque fazendo isso aqui, não tem erro, não. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, ó. 3 de X positivo encontra com 1 de Y positivo. 3 de X vai encontrar com 1 de Y. Então, aqui vai ser meu ponto A. 1 de X com 3 de Y, tudo positivo. 1 de X encontrando com 3 de Y. Então, aqui vai ser meu ponto B. Ponto C, 5 de X encontrando com 2 de Y, tudo positivo. 5 de X encontrando com 2 de Y. Então, aqui vai ser o ponto C. Aí, sempre a gente liga na ordem alfabética, para não errar a figura. Então, o A vai ligar no B, o B vai ligar no C e o C fecha no A. Olha o triângulo que a gente obteve aqui, ó. Esse foi o triângulo que foi pedido para construir. Vocês viram que meu pincel é mágico? Ele começa a escrever de preto, agora virou vermelho. É uma mágica, tá? Que eu faço, só para descontrair. Ok. Só que depois, ele pediu assim na letra A. Represente o triângulo simétrico ao triângulo ABC em relação ao eixo das ordenadas. Ordenadas é eixo Y. Esse é o eixo das ordenadas. O eixo X é chamado o eixo das abscissas. Se ele pediu para fazer uma reflexão com relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y, então o que a gente vai fazer? É como se eu pegasse essa figura aqui, ó o eixo Y onde que tá. É como se eu dobrasse ela aqui. Olha onde que ela vai carimbar. Mas eu já expliquei para vocês que quando vocês têm malha quadriculada, a melhor forma de fazer a reflexão é contar os quadrinhos. Não tem erro, não erra. Vamos começar pelo ponto A. Como o eixo é o eixo Y, eu não vou contar, não é para baixo. Eu vou contar para o Y. De A até no Y, nós temos 1, 2, 3 quadrinhos. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3 para a esquerda. Então, esse vai ser meu ponto A. O ponto B. Do ponto B até no eixo Y tem um quadrinho. Então, eu vou contar um aqui para trás, ó, só um também. Então, aqui vai ser meu ponto B. Ponto C. Do ponto C até o eixo, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então, você vai contar 5 para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o meu ponto C. Aí é só ligar na ordem alfabética, né? A liga em B, B liga em C e C fecha a figura. Olha meu desenho aí, como é que ficou. Eu fiz a reflexão com relação ao eixo Y. A gente tem de entender reflexão seguinte. Se eu pegar essa figura aqui, ó, e dobrar aqui, ela tem de encaixar certinho. Na hora que ela dobra, ela faz um giro. Esse ponto C que estava aqui, ele vai vir para cá. Esse ponto A que estava aqui, ele vem para o lado direito. A figura modifica. Às vezes o aluno tem essa dificuldade de visualizar isso. Mas tendo a malha quadriculada, não tem erro não. É só contar os quadrinhos e forma tudo perfeito. Só que ainda tem uma letra B nesse exercício aí. A letra B, ela diz assim, ó. Elabore afirmações comparando as coordenadas dos vértices de cada um dos triângulos. Aí é uma questão pessoal, né? Elabore afirmações. Por exemplo, aqui foi o vértice 3 e 1, que é o A. Aqui ele já vai ser menos 3 e 1, né? Então,
O x já ficou posto. O y permaneceu o mesmo, mas aqui era 3, aqui virou menos 3. Aqui era 5 com 2, aqui ele já virou menos 5 com 2. Então já é uma coisa que você pode observar, né? Resultado, então, os x's, as abscissas, ficaram simétricas, opostas. Exercício, então, 4, para fechar a nossa aula. Os pontos A e C, representados a seguir, são vértices não consecutivos de um quadrado. Identifique no plano cartesiano ao lado os vértices que estão faltando. Descreva como você os descobriu. Quadrado, gente, tem os 4 lados iguais. Ele falou que o ponto A e o ponto C são vértices não consecutivos. Não consecutivos é que não é seguido, tá? Quando eu faço um quadrado assim, ó, A, B, C, D. O A e o B é consecutivo, o B e C é consecutivo. Eles não são consecutivos. Então, pelo que eu fiz aqui, já dá para ver. Então, aqui é um lado, aqui é o outro lado, aqui é o outro lado, aqui é o outro lado. Quadrado tem os 4 lados iguais. Você pode até completar, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Você pode desenhar o quadrado. Então, vai ser formado esse quadrado aqui, ó. Então, aqui é o vértice A, aqui vai ser o vértice B, vértice C e vértice D. Ele pediu para a gente escrever quem eram os vértices que estavam faltando. Então, quem é meu vértice B? Lembrem sempre que ele sai de X e encontra com Y. Então, ele sai de 2 positivo e encontra com 2 positivo. Então, é 2 e 2. E o vértice D que estava faltando, né? Ele sai de menos 2 de X e encontra com menos 2 de Y. Então, é menos 2 e menos 2. E depois o exercício pede para você explicar como que você observou. Aí é uma questão pessoal, mesmo já mostrei aí, né? Se o quadrado tem os 4 lados iguais, a mesma distância do eixo até esse ponto A tem que ser a mesma distância do eixo até o B, né? E aí por diante. Do ponto A até aqui embaixo tem que ser a mesma distância daqui até aqui. E aí você vai traçando. Então, bem simples. Encerramos então nossa lista de exercícios.